Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de Química Orgânica. Esse é um exercício que fala um pouco sobre nomenclatura de álcoois. Dê um nome oficial dos seguintes álcoois. Bom, aí temos aqui letra A, B, C e letra D. E todas elas a gente precisa apresentar aí quais são os nomes desses álcoois. É bem simples, não é nada muito complicado se você já sabe dar um nome para hidrocarbonetos. Basicamente o que vai mudar aqui é que a gente, ao invés de terminar o nome de hidrocarboneto com O, a gente vai terminar com OL, que é a terminação de álcool, tá? Então, hidrocarbonetos, que são aqueles compostos que só têm carbono e hidrogênio, a gente sempre terminava o nome dele com a palavra O, que é a terminação de hidrocarboneto. Agora a gente vai terminar com OL, que é a terminação de um álcool. Só que aí tem o seguinte: dependendo da sua estrutura, você tem que localizar o seu álcool, tá? Você tem que falar onde é que está aquela hidroxila, aquele grupo OH, tá? Ligado a um carbono saturado, que vai mostrar para você que você tem um álcool. Ele está no carbono de número 2, de número 1, de número 7. Aí você vai fazer a localização dele no nome, tá bom? Então vamos lá. Para começar, essa primeira estrutura aqui, ó, nós temos a nossa cadeia, certo? A nossa cadeia principal. É a nossa cadeia carbônica, ela não é ramificada e ela tem aqui um álcool, né? Uma hidroxila ligada a um carbono que é saturado. Sempre para ser álcool tem que ser um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono que tem hibridização sp3. Pô, professor, é sacanagem, hein? Vai explicar desse jeito? Então vamos falar assim: hibridização sp3 é de um carbono que só faz ligações simples, né? Se você tiver um carbono que faz ligações duplas, ou ligações triplas, ou duas ligações duplas, ele não vai ser um carbono de álcool, tá? Sempre que tiver um carbono e ele faz só ligações simples e ele está ligado a um OH, ele é um carbono de um álcool. Aí você tem uma função álcool. E se eu tiver um carbono e ele tiver uma dupla ligação ligada a um OH, ele não é um álcool? Não. Aí ele é um enol, tá bom? É diferente, é outra função orgânica, tá bom? Enol a gente nem trabalha muito com eles, a gente até já vimos até em alguns vídeos aqui, e a gente vai ver mais, só que os enóis, no caso deles, eles não são estáveis, né? Então não são tão estudados assim. Bom, vamos lá. A gente vai fazer a contagem dessa cadeia carbônica do lado que está mais próximo da nossa função orgânica, tá? Do grupo hidroxila ali. Então, 1, 2, 3, 4. Bom, temos 4 átomos de carbonos. Como é que a gente fala? Qual que é o prefixo para 4 carbonos? O prefixo é o but, né? Então, era bom colocar até aqui, ó. Vou colocar alguns prefixos para a gente, se a gente precisar, a gente vem aqui embaixo e olha, tá? Ó, um carbono, a gente utiliza o prefixo met. 2 carbonos, a gente utiliza o prefixo et. Com 3 carbonos, a gente utiliza o prefixo prop. Com 4 carbonos, que é o que a gente tem lá, a gente utiliza o prefixo but, tá? Eu vou colocar alguns a mais, 5, 6. Eu acho que até 6 é o que a gente vai precisar nessa aula. Então, ó, com 5 carbonos a gente vai utilizar o prefixo pent, com 6 carbonos o prefixo é o ex. Quando a gente dá um nome para uma cadeia carbônica, a primeira coisa que a gente faz é colocar as ramificações, tá? Ramificações. Depois de colocar as ramificações, a gente coloca um prefixo. Depois a gente coloca um intermediário. Depois a gente coloca um sufixo ou uma terminação, tá? Então vou colocar aqui terminação. Terminação. Então vamos lá, ó. Para álcool, a terminação é o ol. A gente tem que localizar ela. Esse intermediário ele tem a ver com o tipo de ligação, se ela é simples, se a ligação é dupla, se tem ligação do tipo tripla, tá bom? Isso é o nosso intermediário, ou seja, se é um alcano, se é um alceno, se é um alcino, se é um alcadieno e assim por diante. Prefixo. O prefixo tem relação com o número de carbonos que a gente tem. E as ramificações são as coisas que têm cadeias carbônicas, só que elas não fazem parte de uma cadeia principal. Isso a gente só vai ter quando a gente tiver carbonos que são terciários ou carbonos quaternários, tá bom? Mas vai ter caso ali que a gente vai ter, dá até para ver uns aqui. E aí a ramificação, para colocar o nome dela, você vai colocar um prefixo também,
Tá? O prefixo você usa tanto na ramificação quanto na cadeia principal. Só que na ramificação você usa o prefixo mais a terminação "il". Sempre assim, tá? Vamos voltar lá e aí daqui a pouco a gente olha ali, ó. Então nós temos 4 átomos de carbono, certo? Como são 4 carbonos, o nosso prefixo é o but. Professor, mas primeiro você não tem que colocar as ramificações? Sim, se tivesse ramificações. Nesse caso aqui não tem ramificação na cadeia, então a gente não coloca, tá? Então ficou but. Temos ligações apenas do tipo simples entre os átomos de carbonos, certo? Então a gente coloca aqui, ó, an. Sempre que são só ligações simples, a gente fala que é um alcano, a gente escreve essa palavra an aqui, tá? E a terminação é onde está o álcool, a gente tem que localizar ele. O nome seria butanol, mas esse álcool ele pode estar localizado no carbono 1, ele poderia estar localizado no carbono de número 2, tá? Só 1 ou 2 nesse caso aqui. Ah, professor, no carbono de número 3 ele não podia estar aqui? Mas se ele estivesse desse lado aqui, a gente faria a contagem do lado mais próximo dele, que seria esse lado, e ele acabaria sendo 2 de novo, né? Então, assim, nesse nome, ele pode ser butanol, 1 butanol ou 2 butanol, tá? Então, assim, a gente vai localizar ele no carbono de número 2, que é onde ele está. Então, butan 2ol. Antigamente, vocês veriam esse nome assim, ó, 2 butanol, tá? São duas formas de escrever. Tem professor que aceita esse daqui também, mas essa é a forma mais nova, tá? Atualizada. Então vocês utilizem a nova já para ir pegando o jeito dela, tá? Mas saibam que existe isso daqui, tá? Às vezes os carinha coloca 2 butanol, esse 2 está localizando o álcool, tá? O mais correto é o 2 estar pertinho aqui do ol. Bom, basicamente é isso, ó. Letra A tá aí a resposta. Vamos para a letra B. Embora eu tenha colocado aqui a resposta da letra A, daqui a pouquinho eu vou acabar apagando ela. Estou vendo que não vai dar muito espaço, então vou tentar deixar só essa daqui. Vamos ver se eu não apago depois. Vamos para a letra B. Agora vamos acelerar um pouquinho. Ó, cadeia principal, cadê ela? Ó, tá aqui. A gente faz a contagem do lado que está mais próximo da nossa função orgânica. Então, 1, número 2, número 3, número 4. No número 2, eu tenho aqui, ó, uma ramificação de grupo metil. Olha o nome dela, metil. Por que metil, professor? Vamos ver. Tem quantos carbonos naquela ramificação? Só um, não é? Se é um carbono, a gente utiliza a palavra met. Para dar o nome de ramificação, vocês lembram que eu falei? Vocês vão usar o prefixo, no caso met, mais a terminação il. Então, o nome dessa ramificação é metil. Aonde que está localizada essa ramificação? No carbono de número 2. Ó, não está marcado ali carbono 2? Então você vai começar o nome com ramificação 2 metil. Aí vem o nome da cadeia principal. Quantos átomos de carbono tem ela? 4. 4 é but, né? A gente já utilizou ali em cima também, ó. 4 carbonos é but. Aí só tem ligações simples nessa cadeia. Ó, observe que só tem ligações do tipo simples. Se só tem ligações simples, a gente usa o AN de novo. O AN de alcanos. E agora a localização do álcool, que também está no carbono de número 2, então 2ol, 2-metil-butan-2ol. Antigamente, professor, como é que eu veria esse negócio aí? Você veria assim, ó, 2-metil, 2-butanol, tá? Não é só antigamente não, porque se você procurar em livros aí, tem vários livros que acabam utilizando a forma antiga. Fala assim, não é o certo, segundo a IUPAC. Mas tem gente que não obedece a IUPAC, vai fazer o quê, né? Não sei se o professor... Tem professor que aprendeu na faculdade de um jeito há 30 anos atrás e vai ensinar do mesmo jeito hoje. Então, sei lá, dependendo, é bom você saber as duas formas. Ó, vamos para a próxima cadeia principal, tá aqui, ó. E a gente vai numerar de novo, assim, ó. 1, 2, 3 e 4. Eu estou numerando sempre, ó. Eu dou preferência à função, tomem cuidado, tá? Eu não tô contando desse lado por causa da ramificação, não. Da ramificação, não. Porque a ramificação, ela tem preferência quando você só tem ramificações na cadeia. Aí você fala assim, eu começo do lado mais perto da ramificação. Beleza. Quando você tem uma dupla ligação, uma tripla, uma insaturação, e a insaturação está de um lado da cadeia e a ramificação está do outro, a preferência é da insaturação, não é da ramificação. E nesse caso aqui, que eu tenho uma função, a função orgânica ela tem preferência sobre todo mundo. Se eu tivesse de um lado da cadeia, vou dar um exemplo aqui, ó. Finge que isso aqui é uma cadeia carbônica, tá? De um lado eu tenho uma insaturação, eu vou lá e tenho uma ramificação também. Só que do outro lado eu tenho a função orgânica. Você começa pelo lado da função.
Ah, mas desse lado aqui tem um monte de ramificações e um monte de insaturação, professor. Não tem preferência não? Não tem. Não tem. Preferência é da função orgânica, tá? Entre função e qualquer um é a função. Entre ramificação e insaturação é a insaturação. Ou seja, a ramificação não ganha de quase ninguém, né? Então vamos lá, ó. São 4 carbonos. A gente tem 2 ramificações, ó. As duas são do tipo metil. O nome das duas são metil. Uma está no carbono 2, a outra está no carbono 3. Você localiza assim, ó, 2,3. Você usa a vírgula para separar número de número e o tracinho para separar número de letra, tá? 2, 3. Como são 2 grupos metil, a gente coloca um di antes de escrever a palavra metil. Então, 2, 3 de metil. Aí vem o nome da cadeia principal. São 4 carbonos de novo, então é but. Só tem ligações simples, é an. Tenho que localizar meu álcool 2-ol, né? Observe que o álcool de novo está localizado no carbono de número 2, tá? Vamos para a última. Agora aqui nós temos 2 álcoois. Olha só a coisa, hein? Então, ó, aonde que eu começo a numerar? Do lado mais perto dessas funções, né? Então, esse é o carbono 1, esse é o 2 e esse é o carbono de número 3. Não temos ramificações, então eu já começo colocando o nome da cadeia principal. Ó, quando eu tenho 3 carbonos, que nome que eu dou? Prop, não é? 3 carbonos é prop. Então, ó, a cadeia principal chama prop, certo? Aí vem, eu tenho só ligações simples entre eles, certo? Então eu venho e coloco assim, propan, e a localização desses 2 álcoois, 1,2, porque são 2 álcoois, e como são 2, a gente também coloca antes do ol, do álcool, um di, de diol. Então, propan 1,2-diol. Esse é o nome aqui da letra D, tá? Eu esqueci de ficar colocando, mas acho que vocês entenderam cada um, né? Então, letra B, letra C, letra A, B, C e D, beleza? Pessoal, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. O vídeo ficou meio grande, às vezes eu vou explicando e começa a viajar e demora, foi mal. Mas espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham entendido como é que dá a nomenclatura para álcoois, tá? Nesse caso a gente fez nomenclatura de álcoois ramificados, alguns sem ramificação. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa videoaula é só deixar aqui nos comentários. Se puder, fala um minuto tal. Ah, professor, no minuto tal você disse isso, acho que está errado. Dá uma olhada. É melhor porque você fala assim, ah, você falou isso. Aí eu tenho que ver o vídeo inteiro até assim, às vezes chega muito comentário. Então, fica difícil para mim. Melhor você falar um minuto ou o que foi que eu disse assim, tá? Para facilitar na hora de eu olhar e corrigir e ver o que aconteceu, tá bom? Então, qualquer dúvida deixa nos comentários. Se gostou da videoaula, deixa um like nesse vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais se você quiser e se inscreva aqui no canal de Estuda Mais para que você possa receber mais conteúdos assim como esse, beleza? Bom, obrigado pela sua audiência e até a próxima videoaula.